Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Diálogo sobre as Origens. O nosso abraço a você que está aqui presente e a você, querido amigo, querida amiga, que nos acompanha através da internet. Quero convidá-los agora para nós orarmos a Deus. Santo e eterno Pai que habita nas alturas dos céus, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que tem derramado sobre cada um de nós. Em especial nesse momento nós te pedimos pela palestra que será proferida aqui hoje. Que tu possa estar com o palestrante dessa noite e que também nos ajude a entender a mensagem que ele tem através de ti, para cada um de nós. Isso nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Todas as quintas-feiras, a oficina Diálogo sobre as Origens do Numar SCB promove uma palestra com temas variados sobre a controvérsia, criacionismo, evolucionismo, aqui em sua sede, a Rua 8 de Setembro, 370, no Jardim Alamar, em Maringá, Paraná. E queremos lembrar também que os internautas podem encontrar o Numar SCB através dos seguintes meios de comunicação: pela nossa página no Facebook, pelo nosso canal no YouTube, no endereço www.youtube.com/numarscb, pelo e-mail numarscb@gmail.com e pelo nosso site www.numarscb.org.br. Muito bem, hoje nós temos como palestrante Everton Fernando Alves. Ele que é mestre em ciências, em imunogenética pela Universidade Estadual de Maringá, a UEM. É autor de dezenas de publicações científicas na área biomédica. É escritor e colunista da revista Vida e Saúde, da Casa Publicadora Brasileira. Também é autor do livro Teoria do Design Inteligente, Evidências Científicas no Campo das Ciências Biológica e da Saúde. Publicou sobre TDI também no periódico científico Clinical and Biomedical Research. Tem diversos artigos escritos sobre design inteligente no portal www.tdibrasil.org, também no blog www.criacionismo.com.br e no site www.numar.scb.org.br. O mestre Everton também é membro fundador e atual diretor de ensino do Núcleo Maringaense da Sociedade Criacionista Brasileira, o Numar SCB. Nossas boas-vindas ao mestre Everton. É um prazer tê-lo novamente aqui no Diálogo sobre as Origens. Obrigado, Renato. Boa noite a todos que estão acompanhando o Diálogo sobre as Origens. É uma honra participar aqui do Diálogo. Agradeço também o espaço aqui reservado. E hoje à noite a gente vai falar um pouco sobre teoria do design inteligente. Na verdade, vamos falar um pouco sobre esses aspectos introdutórios dessa teoria, né? O que é a teoria do design inteligente? Quais os seus conceitos, a sua estrutura epistêmica, né? Vamos ver um pouquinho disso. Bom, quando falamos sobre a origem da vida, a origem do universo, sempre vem à mente duas posições principais, né? Criacionista, que ela pode ser entendida também, ela pode ser ramificada em criacionismo bíblico, mas também criacionismo científico. Tem essas duas vertentes. Além dessa, ainda tem também o criacionismo religioso. Como entender essas diversas ramificações do criacionismo? Bom, o criacionismo entende que todas as coisas foram criadas por um ser sobrenatural, por um Deus sobrenatural, um Criador. O criacionismo religioso, ele trata a respeito dos mitos da criação. Já o criacionismo bíblico é um modelo conceitual que ele vem a descrever a Bíblia, os fatos contidos na Bíblia, né, os relatos dos livros, principalmente de Gênesis, né, quando falamos sobre as origens. Já o criacionismo científico, ele parte apenas dos aspectos científicos mesmo dessa parte da mensagem da criação, né, sobre leis naturais, sobre evidências, sobre método científico, o que pode ser realmente observado na natureza, né? E aborda menos aqueles assuntos relacionados às ciências históricas quanto às nossas origens. Bom, o design inteligente ele está à parte também. É como se ele fosse andando lado a lado ali com o criacionismo científico, né? Ele não faz parte do criacionismo, é um outro modelo, uma outra teoria proposta para as nossas origens, embora não trate
não tem o objetivo principal de falar sobre as origens, mas ele acaba também tocando nesse assunto. E a outra posição que conhecemos bem, que vemos aí na mídia, nos jornais, nos filmes, nos livros, textos, né, de ensino médio, ensino fundamental, é a posição naturalista, evolucionista sobre a origem da vida. Né? Já o evolucionismo ele diz que as coisas surgiram por processos casuais, né? Irracionais, e a partir de então foi evoluindo gradativamente. Dentro desse conceito naturalista, filosófico, temos aí o darwinismo e, mais atualmente, o neodarwinismo, né? Ou teoria sintética da vida, como chamamos. Bom, vamos para a pergunta fundamental quando tocamos no assunto do design inteligente. O design inteligente faz a segunda pergunta. Um objeto, mesmo que não conhecemos nada sobre o processo pelo qual ele surgiu, pode exibir características de design intencional que sinalizam seguramente a ação de uma causa inteligente? Será que é possível a gente olhar para um objeto e conseguir extrair informações ali de que ele foi realmente projetado por uma mente inteligente? Essa tem sido atualmente uma das perguntas proibidas de serem feitas dentro da academia, né, dentro do establishment científico, né, principalmente na área de biologia. Aqui a gente vê bem nitidamente isso que eu acabei de falar, que aquela pergunta é uma pergunta proibida. Aqui a gente vê Francis Crick, que foi um dos descobridores do DNA, da cadeia dupla, né? A hélice de DNA. Ele disse o seguinte: os biólogos devem constantemente ter em mente que o que eles veem não tem design intencional, mas evoluiu. Bom, essa aqui é uma afirmação contundente dele, né? Saiba que vocês, biólogos, vocês têm que entender. Vocês têm que entender que não existe design intencional. Coloca isso na cabeça de vocês. Realmente é isso que ele está querendo dizer, né? Francis Crick. Mas vamos para as definições de teoria do design inteligente. O que vem a ser isso? Bom, a teoria que vocês podem encontrar lá no site do Discovery Institute, que é um dos institutos de divulgação dessa teoria, né, do design inteligente. Ela diz que TDI é uma teoria científica que defende que certas características do universo e dos seres vivos são mais bem explicadas por uma causa inteligente ao invés de processo não direcionado como a seleção natural. Também podemos entender a teoria do design inteligente como o estudo dos padrões da natureza que carregam as marcas de causalidade inteligente. Eu prefiro usar esse termo, essa definição, né? Ela foi proposta ali por Jonathan McLeod. E também, para simplificar, caso essas duas ainda causem dúvida do que seja a teoria do design inteligente, você pode entender ela apenas da seguinte forma: é uma teoria de detecção de design, ponto. Ponto final. Simples, né? Uma teoria que vai apenas detectar design na natureza. Vai analisar um objeto e vai observar e avaliar se ali existem características de um design inteligente, né, intencional, ou se aquele objeto foi criado naturalmente, espontaneamente. Vamos falar um pouquinho da história da TDI. Quando a TDI surgiu? Bom, a ideia de design na natureza, ela não é recente, né? Ela já vem lá desde os antigos filósofos gregos, né? Platão e Aristóteles. Platão viveu aí aproximadamente cerca de 400 anos, 428 anos aí antes de Cristo. Já Aristóteles veio um pouco depois, 384 antes de Cristo. Só que o argumento do design, o argumento principal dessa teoria, ela foi proposta ali em 1802 através da publicação do livro Natural Theology pelo teólogo William Paley. Então, William Paley, ele criou esse argumento principal do design e chamou isso de a tese do relojoeiro. Só que a teoria do design inteligente, oficialmente proposta como teoria científica, ela veio somente em 1993, quando houve uma conferência lá na cidade de Pedro Jones, lá na Califórnia. Alguns dissidentes da teoria evolutiva se reuniram exatamente para avaliar essa teoria, né? E a partir dali surgiu, então, formaram esse comitê, essa equipe, e formularam essa teoria, né, do design inteligente. Ali teve cientistas e teóricos ali proeminentes, né? A gente vê ali David Raup, Scott Minett,
Vemos Michael Berry, que hoje é um dos maiores divulgadores aí da teoria do design inteligente. Philip Johnson, que foi o coordenador dessa conferência, né? Foi ele que propôs, ele que reuniu todos eles. E também a gente vê o início dessa teoria através das seguintes publicações. Desse livro, The Mystery of Life's Origin, que foi publicado em 1984, ele foi o começo de tudo. Depois veio o australiano Michael Denton, né? Com esse livro aí, Evolution. Depois Darwin no Banco dos Réus, que é do Philip Johnson, mesmo que coordenou aquela conferência em 1993, e aí em diante. Veio depois a Caixa Preta de Darwin, Michael Berry, The Design Inference, No Furlante, The Design of Revolution e The Edge of Evolution, que também é do Michael Berry. Essas são literaturas importantes, daí foram criados todos os argumentos hoje utilizados nessa teoria, né? Mas todo mundo fala sobre os objetivos da TDI, mas quais que não são os objetivos da TDI? A gente tem visto muitas afirmações enganosas na literatura, nos sites, falando que a TDI é um criacionismo, uma teoria criacionista disfarçada, que é um cavalo de Troia tentando se infiltrar aí nas escolas, nas igrejas, né, com uma roupagem apenas de teoria científica, mas no fundo ela não seria. Será? Então, o que não é objetivo da TDI? Vamos lá ver. A TDI não tem como objetivo principal discutir a origem da vida, ou do universo, ou falar sobre a idade da Terra. Então, se você for perguntar para um teórico do design inteligente, fala assim, quantos anos tem o planeta Terra? Ele não vai falar assim, o planeta Terra tem 6.000 anos a 10.000 anos, como falam alguns criacionistas, né? Ele vai falar assim, bom, não sabemos. Sobre as origens, sobre a idade da Terra, nada sabemos. Podemos até seguir o que fala a academia sobre esse assunto, sobre a idade ou não nos interessa, porque como vimos lá na definição da TDI, aquela definição simplista, a TDI é apenas uma teoria de detecção de design, só vai detectar design. Ela não quer falar sobre a idade da Terra. Não é a proposta dela. Por outro lado, os teóricos do design também entendem que os mecanismos propostos pelo atual paradigma para explicação dessa origem e da evolução dos seres, né, já se demonstraram falhos. Hoje, eles estão sendo considerados inadequados aí no contexto de justificação teórica, né? E podemos ver nitidamente isso naquelas propostas que já estão sendo descartadas, como o mundo RNA, né? Que tudo surgiu a partir do RNA, o DNA surgiu a partir do RNA também. Vemos também a proposta do mundo dos ribossomos, que também está sendo descartada. São várias. Hoje as evidências científicas todas vão contra essas hipóteses. A TDI também não pretende identificar a fonte de inteligência. Tem gente que fala, bom, a TDI quer identificar esse projetista inteligente como Deus, né? Não, a TDI não fala nada sobre isso. Não pretende identificar a fonte dessa inteligência, ou quem seria esse designer, né? Por quê? Porque isso extrapolaria os limites da ciência. A ciência vai até certo ponto. Passou daquele ponto ali, ela não consegue mais responder certas questões. E essa questão da identificação dessa fonte inteligente está incluso nessa questão. Bom, só que isso não quer dizer que não é possível identificar a assinatura desse designer. A partir do momento que o designer, esse projetista inteligente que talvez tenha criado todas as coisas, isso, a TDI não afirma isso, a TDI fala que certas características do universo podem ser melhor explicadas. É isso que ela fala, não que todas as coisas podem ser explicadas. Mas algumas coisas podem ser explicadas, principalmente se esse projetista inteligente ele interagiu com o nosso planeta, com o nosso mundo. Se ele interagiu, certamente ele deixou evidências, deixou marcas, deixou digitais ali naquele projeto, né? Aqui a gente vê, eu trouxe uma citação interessante desse cientista aqui, matemático e cientista Cristiano da Silva Neto. Gostei muito dessa citação. Ele fala assim, é um equívoco muitos cientistas considerar que um agente externo ao universo seria totalmente não investigável.
Esse diagnóstico é em grande parte verdadeiro, principalmente se este agente se mantiver a maior parte do tempo fora do nosso alcance, ou por não dispormos dos recursos para uma observação direta. Entretanto, se ele interagir com o nosso mundo, suas ações deixariam marcas, rastros que poderiam ser identificados e que serão a evidência de sua existência. Veja que aqui ele falou sobre a existência e não sobre a identificação. Quem seria esse designer? Bom, a TDI também não pretende inserir ou ensinar a TDI nas escolas, em universidades brasileiras públicas e privadas, como também nas confessionais. Não é o objetivo da TDI ensinar design inteligente nessas instituições de ensino. Bom, ela faz um porém aqui, na atual conjuntura. Por quê? Porque nossos educadores não estão preparados para falar sobre as origens. Não estão preparados para falar sobre criacionismo, não estão preparados para falar sobre design inteligente e muito menos para falar sobre evolucionismo. O que eles ensinam, o que eles passam, na verdade, é algo que não pode ser comprovado. Se estamos falando de ciência histórica, estamos falando de uma ciência que trata das origens, em um período que nós não estávamos lá para observar. Então, a partir do momento que falamos sobre as origens, só podemos fazer conjecturas, não podemos afirmar nada. Nem em ciência não podemos afirmar nada, né? Porque a ciência ela é flexível, ela é temporária, logo surgem novos dados e cobrem aqueles dados anteriores, né, que já ficaram obsoletos. Aqui, para vocês terem certeza do que eu estou falando, defensores do design inteligente não apoiam o ensino da teoria nas escolas. Essa foi uma matéria que saiu aí na época que foi fundada a Sociedade Brasileira do Design Inteligente aqui no Brasil. Agora podemos falar sobre os objetivos. Quais são os objetivos, as pretensões, né, dos defensores dessa teoria do design inteligente? Bom, é apontar a insuficiência epistêmica do conhecimento, né, do darwinismo, e propor uma reinterpretação dos dados. Isso é importante. É importante reinterpretar sempre esses dados a partir de uma outra cosmovisão, a partir de uma outra visão de mundo, né? Que talvez não é abordado caso você tenha apenas uma visão de mundo. Então vamos reinterpretar esses dados. Vamos ver se realmente eles... os resultados que a gente vai extrair dessa interpretação condiz com o que está sendo aí divulgado na mídia. A TDI também tem como objetivo propor a melhor inferência para explicar alguns eventos encontrados na natureza. Então ela quer se colocar como a melhor inferência, a partir do momento que ela analisa os dados, que ela observa, que ela extrai resultados e que ela faz conclusões. Então ela quer, claro, ser inserida aí na comunidade científica como a melhor inferência. Também ela quer investigar os efeitos da inteligência. Veja que são os efeitos, o resultado da inteligência, a partir do momento que ele interagiu com o mundo, as marcas que ele deixou, e não a inteligência em si. Não quer identificar esse designer. E também quer demonstrar que a base empírica da TDI repousa sobre sinais de inteligência que podem ser detectados na natureza. Então aqui, a base empírica, toda a inferência do design, então vai repousar sobre sinais de inteligência que a TDI procura investigar e analisar nos objetos para ver se eles são intencionalmente projetados ou não. Também quer propor a utilização do método constituído de 3 etapas, que se chama inferência melhor explicação. Esse método inferência melhor explicação também pode ser chamado de método das múltiplas hipóteses concorrentes. Bom, esse método ele foi utilizado por Charles Darwin também na época, ao escrever e publicar o seu livro A Origem da Vida, né? Aqui Darwin utilizou esse método, que ele constitui de uma análise das hipóteses que existem sobre determinado assunto, vai analisar essas hipóteses, ver quais dessas hipóteses faz mais sentido ou não à luz dos dados atuais da ciência, e ali ele vai chegar a uma conclusão e escolher qual seria a melhor explicação. É assim, mais ou menos assim, de forma simplista, que funciona esse método da inferência melhor explicação. Ali sempre vai se chegar ao resultado dessa análise
em duas principais vertentes, que a gente já conhece bem. Ou foi uma mente inteligente que projetou, ou esse objeto foi formado a partir de causas naturais. E em nossa experiência repetida e uniforme, como gosta de citar o teórico Stephen Meyer, ele diz que a única coisa capaz de causar a origem do código digital ou novas informações é a inteligência. Mas como? Vamos pensar, vamos dar um exemplo aqui. Novas informações e código digital, a nossa experiência diz que só pode ser criado a partir de uma mente inteligente. Vamos pegar códigos de computadores, de um software, né, para produzir um software. Todos esses códigos, eles têm que vir de uma mente inteligente, eles têm que ser inseridos lá no programa para funcionar por uma mente inteligente. Então, a partir da nossa experiência, a gente sabe que a origem de códigos digitais ou novas informações só podem vir de uma mente inteligente, não podem vir do acaso cego e irracional. E Francis Crick está conosco, está ao nosso lado aí quando falamos sobre isso, né? Ele concorda com a gente, vamos lá. Ele, que foi o criador um dos descobridores aí do DNA, ele disse o seguinte: a vida é demasiadamente complexa para ter surgido aqui no planeta Terra e por isso deve ter sido semeada por alguma civilização extraterrestre. Bom, ele analisou o genoma, o DNA ali, ele viu a complexidade do DNA. Ele viu que todo esse sistema, ele dependia de outro sistema, que dependia de outro sistema, e todas as partes interagiam de forma muito complexa, havia informação codificada ali, zipada naquela estrutura molecular, e ele viu que era demasiadamente complexa e que aquilo ali não poderia ter surgido de forma natural, através da evolução cega e irracional. Aquilo ali era tão complexo que só poderia ter surgido a partir de uma mente inteligente, olha lá, de uma civilização extraterrestre. Então aqui um dos maiores cientistas do mundo, podemos dizer, Francis Crick, está conosco nessa, né? A outra pergunta importante de se fazer é o seguinte: a TDI nega a evolução? Muita gente fala assim, os teóricos do design inteligente, eles negam a evolução, eles são contra a evolução. Não, pelo contrário. Não negamos a evolução, nós aceitamos a evolução. Mas aí a gente precisa entender o que é evolução. Existem hoje aproximadamente mais de 6 definições do que seria a evolução. A gente precisa definir bem isso para que não haja confusão, né, nesses termos. Mas dessas 6, 7, 8 definições de evolução, a gente pode resumir isso em duas principais, né? Vamos lá, existem a microevolução e a macroevolução. Será que os teóricos do design inteligente, eles são contra a microevolução? Bom, não. A microevolução, ela é observável. A gente pode observar hoje dentro do laboratório. A gente pode ver, por exemplo, variações dentro de uma determinada espécie, né? Mudança de cor, mudança de pelagem. Essas coisas podem ser observadas. Na nossa geração, enquanto estamos vivos, podemos observar isso constantemente na natureza. Podemos ver novos formatos, podemos ver bactérias aí, né, durante gerações alterando a sua forma, mas o que não podemos ver é uma bactéria virando algo que não seja uma bactéria. O que não podemos ver é, por exemplo, um peixe virando um anfíbio. Não podemos ver um anfíbio virando um mamífero virando qualquer outra coisa, uma ave. Isso não podemos ver, não é possível ver, não é observável, não é testável. Então, se não é testável, é conjectura, é apenas fantasia. Então, os teóricos da inteligência então não aceitam a macroevolução. Novos planos corporais sendo formados, nova informação genética sendo formada, isso não é possível de ver. Agora, a microevolução, nesse contexto de variação, de adaptação, sim, isso é possível enxergar. Vamos lá. Aqui eu trouxe o exemplo dos experimentos de Lenski. Lenski publicou em 2013 um artigo fantástico na revista Science, relatando um experimento que ele fez que durou 25 anos. Olha que experimento grande.
Sim, isso foi uma grande publicação, né? Ali é possível ver a microevolução em ação. Note que eu disse microevolução em ação, adaptação, variação em ação. Isso foi possível ver. Então, após 50 mil gerações de 12 populações de bactérias diferentes, Lenski observou que essas bactérias diminuíram o tempo de reprodução. Então, de 1 hora passou a 40 minutos para elas se reproduzirem. Elas mudaram um pouco o formato, para um formato mais arredondado, e foram capazes, principalmente, de usar ácido cítrico como fonte de carbono em um ambiente aeróbico. Nossa, uau! Olha que resultado incrível! Então, estamos vendo aqui que a evolução existe. Ela foi comprovada? Não. Não é evolução no sentido de macroevolução. Isso não ocorreu. O que o autor esqueceu de mencionar é que, embora tudo isso tenha acontecido, essas bactérias já possuíam recursos metabólicos e informações genéticas dentro de si, dentro do seu material genético, para que isso ocorresse, né? Para que essa variação toda ocorresse. E, além disso, eles não mencionaram que parentes próximos dessas cepas já possuíam também essa capacidade de utilizar ácido cítrico como fonte de carbono. Ou seja, se até os parentes já possuíam esse mecanismo dentro de si e elas já possuem essa informação genética dentro do seu material genético, então isso não seria muito difícil de ocorrer. Ocorreu, a gente viu ocorrendo, né? Aqui ele relata, a gente pode analisar esse artigo e ver que ocorreu realmente, mas não passa de uma microevolução, de uma variação nessas populações de bactérias. Nada além disso. Não houve macroevolução, não vimos bactérias se tornando algo que uma bactéria. Ela apenas utilizou os recursos genéticos que já possuíam e houve uma recombinação genética ali e ela variou apenas. Mas será que tudo foi benéfico nessa variação? Só coisas benéficas ocorreram? Não. A gente pode ver que elas desenvolveram defeitos nos sistemas reparatórios de DNA. Isso é muito comum e pouco divulgado. Quando a gente vê uma mutação benéfica ocorrendo, a gente vê também que, ao mesmo tempo, ocorre alguma perda de informação por detrás. Então, sempre que uma espécie ela força os seus limites, né, para variar, a gente vê que ela perde alguma coisa, com a perda de fitness, de aptidão, aí, ela desenvolve alguma outra anomalia, alguma falha também. Então, sempre uma coisa benéfica vem acompanhado de outra coisa ruim. É isso que acontece e é isso que a gente pode observar. O darwinismo é científico? Muita gente fala que sim. Nossa, Darwin ele veio para revolucionar, ele veio para dar uma racionalidade, né, ao que a gente pode observar na natureza. Será? Será que ele foi tão racional assim? Bom, a gente sabe e a gente entende e reconhece a contribuição de Darwin. Ele realmente contribuiu muito, falando sobre a questão da seleção natural, da especiação. São coisas importantes e que nós, como teóricos do design inteligente, aceitamos. Nós entendemos isso, né, como mecanismos para adaptação, variação das espécies. Se bem que até a seleção natural, houve um criacionista antes que falou de Darwin. Então, o que Darwin falou, outros já haviam falado antes dele. Vamos lá, o darwinismo é científico? Karl Popper, que foi professor emérito de filosofia da Universidade de Londres, ele foi o pai da falseabilidade, ou seja, tudo que vai ser testável, observável, veio aí das contribuições de Karl Popper. Então, Popper, ele também foi um dos pais do racionalismo crítico. Ele diz o seguinte sobre o darwinismo: tenho chegado à conclusão de que o darwinismo não é uma teoria científica, mas um programa de pesquisa metafísico, um possível plano de referência para teorias científicas testáveis. Bom, isso aqui foi polêmico na época. Popper indo contra o que era aceito pela academia, o que já estava estabelecido pela academia. Como assim? Bom, houve tanta pressão em cima de Popper que ele foi forçado a pedir desculpa por essa afirmação que ele fez. Mas, se formos investigar mais a literatura
Isso eu incluí lá no meu livro, vocês podem encontrar essas evidências. Vocês vão ver que Popper, mesmo antes de morrer, ele ainda continuava afirmando que a teoria evolucionista, né, o darwinismo mais especificamente, ele não era uma teoria científica. Ele foi forçado sim pela mídia, pela comunidade científica da época, mas ele nunca mudou de opinião realmente. E ele voltou a afirmar isso antes de morrer. Um elemento vital que tem sido ignorado pela comunidade científica também é o seguinte: todos falam aí que toda a realidade que vemos, toda a natureza, ela é constituída apenas de matéria e energia, né? Será? Eles esquecem de mencionar um terceiro elemento que é fundamental para a vida, para a existência da vida humana, para a existência da vida animal, para a existência de qualquer vida existente no nosso planeta, que é a informação. O que é informação? Bom, sabemos que a informação ela é aperiódica, ou seja, a ordem, se formos tomar como exemplo o DNA, a ordem das letrinhas lá, ela não é dirigida por leis físicas, ou seja, não é determinada por leis. Por isso que ela é aperiódica. E também a informação ela é imaterial. Vemos que a afirmação lá hoje é que só existe matéria e energia. Só que informação não é matéria, ela é imaterial. Então, como explicar a informação? Bom, a teoria da evolução não consegue explicar a informação. Mas o que a teoria da informação diz sobre a origem da informação, como se deu a informação, de onde ela veio, qual a sua importância, o que gera ela? Dr. Werner Gitt, que é um teórico da informação, ele diz o seguinte: matéria e energia não podem gerar informação. Aqui temos uma informação interessante. Se matéria e energia não geram informação, da onde veio a informação? Ele ainda diz, ele acrescenta: informação depende da criação de um código arbitrário de interpretação. Ou seja, uma mente inteligente tem que apresentar aquela informação, colocar ela em ordem, dar um significado a ela, para que ela possa ser uma informação útil para ser utilizada. Então, se é um código arbitrário, ele teve que ser criado por uma mente inteligente. Ele não pode vir do acaso, porque informação ao acaso não existe. Dr. Werner falou ainda mais. Ele falou assim: atribuir significado a um código é um processo mental que requer escolhas arbitrárias e inteligentes. Bom, a gente vê um código ali, no computador, por exemplo. Para você entender aquele código, você tem que atribuir significado a ele. Se você vai atribuir significado a ele, a fim de extrair informação útil, você tem que fazer um processo mental. Então, isso também depende de uma mente inteligente. E Stephen Meyer, um dos maiores teóricos aí do design inteligente, ele falou assim: sem informação, não há possibilidade de construir nada em biologia, porque na biologia, que é o estudo da vida, né, tudo depende da informação. Da onde vem a informação? Essa é uma pergunta ainda não respondida pela comunidade evolucionista. Pelos teóricos do design inteligente, não. Essa é uma questão muito fácil, né? Eles já tratam sobre isso. É uma previsão do design inteligente há muitos anos, há muitas décadas. O design inteligente diz que a informação está no DNA. A gente pode ver isso ali na estrutura de dupla hélice da cadeia de DNA. O DNA, então, carrega em si esse terceiro elemento, que é a informação, além da energia e da matéria. O DNA é uma informação codificada, então ela é transformada em códigos, né, na forma de um alfabeto químico de 4 letras. Essas letrinhas a gente conhece, né, que são as bases nitrogenadas, que é a TCG. Para quem estuda aí na área de genética, conhece bem o que eu estou falando. Essa informação, então, ela rege a organização da matéria e a produção de sua própria energia. Mas não basta haver apenas uma informação ali codificada e ordenada. Há necessidade de um outro sistema fora disso, fora do DNA, que seja capaz de ler essa fita de DNA, de traduzir ela, né, de produzir a partir dela informação útil. Então, ali seria necessário um outro sistema além desse, para ler e interpretar essa informação codificada, armazenada, criptografada.
Aqui eu trouxe uma imagem que eu acho que nos ajuda a entender bem o que eu estou falando, né? Aqui nessa parte de baixo a gente vê letras fora de ordem, em uma fileira única. É complexa, né, essa fileira, porque tem várias letras, né, uma seguida da outra, só que elas não estão ordenadas. Se você lê uma consoante, uma atrás da outra ali, você não vai entender nada, porque não há nenhuma informação a ser lida. Essas letras estão ao acaso, aleatórias, né? Agora, se a gente ordenar essas letrinhas, essas características, a gente pode extrair sim um significado. Olha ali em cima, design inteligente. Então todas essas letrinhas que estavam embaixo, elas estavam aleatórias. Ali em cima elas estão ordenadas. Então essa ordem, complexidade e mais essa ordem, ela faz com que possamos, através de um processo mental, atribuir significado a essa frase e extrair um sentido, né? Que é o design inteligente. A gente sabe que é o assunto dessa noite. Falamos sobre design inteligente. Vamos lá. A gente vê que todo esse processo ele é complexo. É um mecanismo complexo, mas não basta apenas ser complexo. Ele tem que ser, além de complexo, específico. Estamos falando de armazenamento, né, de informação e transporte dessa informação. Esse é um mecanismo complexo. Vamos lá. Dentro do DNA, então, vemos aquelas letrinhas, as bases nitrogenadas, a T, C, G. Essas letrinhas, elas estão ordenadas, uma ligando com a outra, A ligando com T, C ligando com G. Elas formam uma cadeia firme de atração entre elas, química, né? E ali a gente vê que a ordenação dessas letrinhas ela se dá em trincas, ou seja, todos esses símbolos juntos eles vêm acompanhados a cada 3 códons, né? Códons de 3x3, e toda essa informação ela tem que ser levada através de um RNA mensageiro, que ele funciona como se fosse um pendrive. Ele pega a informação aqui e leva até um outro sistema, para aquele sistema ler essa informação. Então esse RNA mensageiro vai levar essa informação para um decodificador, que é o ribossomo. Então o ribossomo tem o papel, ele é uma máquina nanomolecular que tem o papel então de ler essa informação e traduzir essa informação em informação útil. Então ele vai criar, através da leitura dessa informação, proteínas. Essas proteínas são essenciais então para a construção do próprio ribossomo. Então aqui a gente vê um ciclo interdependente, né? A gente vê que o ribossomo ele necessita de proteínas para ser construído. Só que essas proteínas, para serem construídas, ela precisa que os próprios ribossomos leiam a mensagem trazida pelo RNA mensageiro, que traz essa mensagem lá da estrutura do DNA. Então a gente vê como tudo é interdependente, né? Se uma etapa dessas falhar, todo o sistema ele deixa de funcionar de forma efetiva, porque uma etapa depende da outra. Como explicar essa etapa através da teoria da evolução? Como se deu a origem da vida? Como se deu a origem da informação genética? Se não tinha todos esses sistemas prontos, né, para atuar, para interagir de forma conjunta, como surgiu uma etapa primeiro, depois a outra etapa gradativamente, somente depois a outra etapa, sendo que a primeira etapa depende da segunda e a terceira depende da primeira. Não conseguem explicar. Não existe na literatura científica nenhuma descrição detalhada de sistemas bioquímicos informando ao leitor como se deu detalhadamente aquela origem daquele sistema bioquímico. Não tem. Vocês não vão encontrar. Michael Behe fez um levantamento na literatura científica também, procurando algum sistema bioquímico que tenha surgido gradativamente, mas ele não encontrou nenhum artigo científico que detalhasse esses sistemas. Isso é uma vergonha para a evolução, né? A evolução é pintada aí pela mídia, né? Que bloqueia muito o darwinismo, né? E protege o darwinismo.
é pintada como, nossa, comprovadamente, né? Uma teoria comprovadamente científica. Será? Se formos buscar, aprofundar, cavar a literatura científica, a gente vai ver que não é bem assim que funciona. Isso é um esforço conjunto na sociedade, por meio da política também, da comunidade científica, e que tem pintado o darwinismo, né, como algo, uma teoria científica, mas que na realidade não é. Então, o porquê que a teoria da evolução ela está aí aceita como um paradigma hoje na ciência, enquanto o design inteligente não é aceito. Não se pode falar sobre design inteligente dentro das academias, não se pode falar sobre design inteligente dentro dos programas de pós-graduação, né? Se você fala sobre design inteligente, você é um fundamentalista, você é um pseudocientista, né? Aqui dentro dos programas de pós-graduação só podemos falar de ciência, só podemos falar de neodarwinismo. Oxe, mas neodarwinismo é ciência enquanto o design inteligente não é? Bom, isso só comprova que quem fala isso ou é um desonesto intelectual ou ele precisa estudar mais o que é o evolucionismo. Se for cavar lá profundamente para ver quais são as bases epistêmicas da teoria da evolução, ele vai ver que é muito frágil, que essa base está toda desmoronando, dado após dado que é publicado hoje em dia. Então temos um conjunto imenso de dados científicos que hoje vão contra tudo que diz e argumenta o darwinismo. Durante um tempo, então, o que manteve o design inteligente longe da academia foi a falta de métodos precisos para distinguir os objetos que foram inteligentemente causados dos que não foram. Mas isso acabou. Os teóricos do design inteligente dizem que isso ficou para trás, que hoje eles conseguiram formular métodos precisos e rigorosos para localizar o design com segurança em sistemas biológicos. Vamos ver um pouquinho disso. Mas antes de vermos quais são esses métodos rigorosos que foram formulados pelos teóricos do design inteligente, vamos entender o que é a definição de teoria científica. Será que o design inteligente se encaixa como teoria científica ou não se encaixa? Ela é uma teoria científica realmente ou é apenas um modelo conceitual? Bom, para entendermos isso, vamos às bases. O que a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos diz que é uma teoria científica? Vamos lá. Para eles, teoria científica é uma explicação detalhada de alguns aspectos da natureza que está bem testada e bem suportada por um vasto conjunto de evidências científicas. Bom, se tomarmos isso aqui como definição definitiva e oficial de teoria científica, é claro que o design inteligente ele é uma teoria científica. A TDI ela se enquadra na definição mais rigorosa de teoria científica, uma vez que a TDI é fundamentada por esse vasto conjunto de provas que vão desde a física à cosmologia, da bioquímica à biologia animal, da biologia de sistemas, e a epigenética à paleontologia. Eu retirei essa citação aqui lá do site Evolution News Review, que é um site especializado em matérias do design inteligente. Então, os teóricos eles afirmam que sim, da mesma forma como a teoria da evolução pode ser entendida como teoria científica, sendo bem testada e suportada por um vasto conjunto de evidências, a teoria do design inteligente também é. Existem hoje diversos artigos que aí corroboram os mesmos argumentos do design inteligente, né? Que vem mostrando que o darwinismo está na contramão do mundo, né? Da produção científica. E o que é método científico? Bom, a TDI também usa o método científico, faz uso desse método para fazer as suas afirmações, as suas pesquisas. Se entendermos o método científico como um processo de 4 etapas, que ele vem, aquela definição usual dentro da academia de método científico utilizado como a base da concepção aristotélica, né, de explicação, a gente vai ver que esse método científico de 4 etapas, as 4 etapas principais, que é a observação, hipótese, experimentos e conclusões, aí esse método científico também é utilizado pelos teóricos do design inteligente. Então eles vão observar um objeto, vai formular hipóteses sobre aquele objeto, sobre a origem daquele objeto, por exemplo, né? Vai fazer experimentos,
vai extrair resultados e vai gerar conclusões. Então, essas mesmas etapas são seguidas nas pesquisas realizadas pelos teóricos do design inteligente. Não há diferença alguma. Vamos lá, observação. Então, nessa etapa aqui, então, os teóricos vão identificar algumas características de design em um determinado objeto. Para observar e para identificar essas características, é necessário utilizar também um protocolo, né? Existe um protocolo, isso aqui já começa a fazer parte do método rigoroso que foi criado pelos teóricos do design inteligente para dizer se um objeto foi criado ou não. Então, ele vai ter um critério estabelecido para afirmar se as características observáveis no objeto foi a partir de um design intencional ou um produto do acaso, necessidades ou leis naturais. Quais seriam, então, essas características observáveis, detectáveis no objeto? Foi aí que William Dembski, um dos teóricos do design inteligente, publicou o livro de Design Inference, e lá ele criou esse protocolo rigoroso para ser utilizado para falar assim, ó, isso aqui foi criado ou isso aqui não foi criado, que se chama o filtro explanatório. Ele deu esse nome a esse método, a esse critério estabelecido por ele. E esse filtro, ele diz o seguinte: um objeto somente vai ser, a gente pode afirmar que ele foi criado se ele apresentar complexidade especificada, ou seja, complexidade e um padrão observado ali naquele objeto, um padrão observável, ou se esse objeto ele for improvável desse evento especificado ocorrer ao acaso. Então ali ele utilizou a teoria das probabilidades para calcular e ver que quão seria improvável esse evento ocorrer. Qual é o limite, né? Ali ele diz que esse evento ele teria que ser menor do que 1 em 10 elevado a 150 para poder afirmar que aquele objeto ele é improvável de ocorrer ao acaso. Então, se identificar essa improbabilidade, mais a apresentação de características de complexidade especificada, aí sim, qualquer cientista, qualquer pesquisador pode afirmar, sim, isso aqui não foi projetado ou veio a ser criado a partir do acaso, de mecanismos cegos, né, irracionais. Então, hoje, já existe esse método rigoroso para a gente poder afirmar se um objeto ele veio à existência através de uma mente inteligente ou não. Então, todas essas características juntas apontam para a presença de informação biológica arbitrária, indicador confiável de causação inteligente empiricamente detectável. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem desse filtro explanatório criado por William Dembski. Aqui ele começa a analisar um objeto lá em cima, né? Aí ele faz a seguinte pergunta: esse objeto é contingente? Ou seja, há a possibilidade desse objeto não ser obra do acaso? Se não, já se deduz, já se conclui que ele é obra de uma necessidade. O que é uma necessidade? Uma obrigação da natureza. As coisas são forçadas a obedecer determinada tendência. Caso esse objeto seja contingente, boa, vai para a próxima etapa. É complexo? A próxima pergunta. É complexo? Se não, se o objeto não for complexo, então ele é obra do acaso. Se ele for complexo, passa para a próxima etapa. Olha lá. A próxima pergunta também, né, que é a próxima etapa. Ele é especificado? Se sim, se houver um padrão reconhecido naquele objeto, então podemos inferir design inteligente. Foi obra de uma mente inteligente. Os críticos de design inteligente afirmam que as TDIstas usam como critério sempre tão somente a complexidade. Eles falam assim, se qualquer objeto for complexo, então vocês falam que foi projetado. Não basta ser complexo. A complexidade por si só não é evidência de intencionalidade. Um objeto complexo qualquer, ele pode ser originado sem uma inteligência. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês que são os cristais de flocos de neve. Quem já viu neve? Se vocês observarem bem perto esses floquinhos de neve, vocês vão ver que existe uma complexidade, um design ali naqueles flocos de neve. A arquitetura deles é muito bonita.
E se levarmos em consideração apenas a complexidade, claro que qualquer pessoa poderia falar assim, ele foi projetado, impossível uma arquitetura dessa tão bonita ser formada ao acaso. Mas complexidade por si só não diz respeito à obra de intencionalidade. Tem que ser complexo, mas também tem que ser específico, né? Então, cristais de flocos de neve, eles podem ser obras de leis da natureza. Aqui eu trouxe uma solução simples, né, que é a complexidade mais a organização, ele é igual à informação específica. É necessária informação específica para a gente poder inferir obra de design inteligente. Aqui, a aparência versus realidade também é uma maneira boa de entendermos toda essa controvérsia, né? Ao observar certas coisas na natureza, vemos um padrão específico, uma marca de um design. Por exemplo, se formos lá para o Mount Rushmore, lá nos Estados Unidos, a gente vai ver que naquela montanha há figuras, há rostos de alguns personagens. Será que esses rostos surgiram naquela montanha ao acaso? Será que vento, chuva, sol, intempéries foram esculpindo aquela montanha e ocasionalmente, aleatoriamente surgiu esses rostos lá? Será que seria possível? Qualquer pessoa com bom senso falaria não, né? Responderia não. Por quê? Porque existe um padrão ali reconhecível naquela montanha, naquela pedra. Existe um padrão que pode ser reconhecido por nós, pelo nosso processo mental. A gente vai ver que existe um nariz ali, um formato de nariz, e a gente pode utilizar para fazer esse processo mental a nossa experiência repetida e uniforme, né? A nossa experiência diz que aquele contorno do nariz, ele remete a um nariz real, de um personagem real que existiu. A gente vê ali formatos de olhos, né? Olhos naquelas figuras. E através da nossa experiência repetida e uniforme, a gente consegue entender que aquele padrão ali de olhos é um padrão que existe na natureza, existem nas pessoas. Então, através da experiência, a gente consegue observar esses padrões ou não nesses produtos, esses objetos aí, né? Ao ser observados. Então, essa montanha parece que foi projetada e realmente foi projetada. E essa outra montanha aqui? Essa montanha aqui é chamada, esse rosto nessa montanha é chamado de Velho da Montanha, que fica lá nos Estados Unidos também, em New Hampshire. Será que ele é produto de causas naturais ou será que ele é produto de causas inteligentes? A gente vê ali um rosto, não vê? A gente vê um rosto. Mas será que alguém esculpiu aquele rosto? Igual foi esculpido lá no Monte Rushmore? Não. Aqui a gente sabe, através da nossa experiência repetida uniforme também, que não existe um padrão tão específico quanto naqueles rostos esculpidos no Monte Rushmore. Aqui não existe um padrão específico. Há complexidade, mas não é especificidade. Então aqui a gente pode afirmar que esse rosto não foi esculpido por uma mente inteligente. Pode ter sido por deslizamento, erosão, vento e chuva, qualquer coisa, menos por uma mente inteligente. Olha lá. E o Grand Canyon? É lindo de se ver o Grand Canyon, né? Se pensarmos a nível de complexidade, a gente vai ver que existem formatos, curvas em todas essas paisagens, né? Existem cores, existe informação. Mas será que essa informação é específica? Será que esse Grand Canyon, essas montanhas foram esculpidas por uma mente inteligente ou foi obra do acaso, foi obra de catástrofes, grandes catástrofes talvez? A gente sabe que foi obra de causas puramente naturais, embora haja complexidade. E Darwin, ele propôs um desafio para nós hoje.
Então, lá em 1859, ele falou assim: se pudesse demonstrar a existência de algum órgão complexo que não pudesse de maneira alguma ser formada através de modificações ligeiras, sucessivas e numerosas, minha teoria estaria totalmente arruinada. Então, ele propôs um desafio. Vocês aí do futuro, se vocês encontrar algum órgão complexo, então a minha teoria que eu estou publicando agora, aqui nesse ano de 1859, é uma teoria falha. Essa foi a proposta que ele fez. E alguém aceitou essa proposta. Olha lá. O bioquímico Michael Behe, então, aceitou o desafio de Darwin e desenvolveu um método para identificar design, para ver se aquele objeto é realmente muito complexo, né, na natureza. Então, ele desenvolveu esse método para buscar sistemas complexos que precisam de todas as suas peças para funcionar. Então, essa necessidade de todas as peças para funcionar, a gente entende como complexidade irredutível. É esse método criado por Michael Behe. Então, qual é a definição de complexidade irredutível? Bom, lá em 1996 ele publicou o livro dele, A Caixa Preta de Darwin. Lá ele deu a seguinte definição para esse conceito, que não foi criado por ele, né? Eu tenho que mencionar isso, foi criado por Polanyi, mas Michael Behe popularizou esse método, adaptou e popularizou ele. Então, Michael Behe diz o seguinte: um sistema de complexidade redutível é um sistema único, composto de várias partes bem combinadas, que interagem e que contribuem para a função básica do sistema, onde a remoção de qualquer das partes, de uma apenas parte, se for removida, faz com que o sistema pare de funcionar de forma efetiva. Ou seja, é um sistema, um ciclo, onde existem muitas peças encaixadas uma na outra e funcionando de forma ordeira e em conjunto. Se a gente retirar uma pecinha que seja daquele sistema, esse sistema já não vai mais funcionar. É a mesma coisa se a gente utilizar um relógio. O relógio ele é cheio de engrenagens aqui dentro. Se a gente retirar uma só dessas engrenagens, o relógio já não vai funcionar, porque ele precisa de todas as peças funcionando bem ao mesmo tempo. Então esse foi o método criado por Michael Behe, ali popularizado por ele, né, para responder aquele desafio de Darwin. Vamos lá. Aqui eu trouxe um exemplo de complexidade redutível que eu já falei para vocês agora ali atrás, né? O DNA, ele produz a proteína, que a proteína produz RNA, que depende da proteína, que também depende do DNA. Ou seja, é um ciclo que uma etapa depende da outra, e se a gente estragar uma etapa só, toda essa complexidade ela deixa de funcionar de forma efetiva, porque ela não pode ser reduzida. É isso que a gente entende por complexidade irredutível, uma complexidade que não pode ser reduzida. Então, o sistema DNA-proteínas e o sistema RNA-proteínas são sistemas irredutivelmente complexos. Podemos entender isso. Aqui, outro exemplo fácil da gente entender é a ratoeira. Vamos lá, a gente coloca uma ratoeira lá para pegar o rato. Essa ratoeira é formada de várias pecinhas, né? Olha lá embaixo naquela figura. Ela é formada pela plataforma de madeira. Ela tem uma parte que se chama trava, né? Onde a gente coloca o queijinho em cima. Também tem um martelo que segura essa trava, né? Tem a mola e ainda tem a barra de retenção, que ajuda a segurar. Então, todas essas peças precisam existir ali naquela ratoeira. Se a gente retirar uma dessas peças, a ratoeira não vai pegar rato. Então, esse pode ser entendido como um sistema que não pode ser reduzido, que não pode ser retirado uma das suas peças. Só que hoje o mascote do design inteligente é o flagelo bacteriano. Esse é o exemplo mais divulgado dentro do design inteligente. O que é um flagelo bacteriano? O flagelo bacteriano é uma extensão, um filamento que sai para fora da célula bacteriana, né? É como se fosse um rabinho, né? A gente entende ele como uma hélice. Esse filamento ele roda e para movimentar a bactéria. A bactéria ela vai se deslocando dentro daquela matriz, naquele fluido ali intercelular ou intracelular. Então, a gente vê que esse sistema do flagelo bacteriano ele é composto de várias peças. São mais de 40 peças ali que tem que funcionar ao mesmo tempo para fazer a bactéria se locomover, para que aquela hélice rode
igual um motor de polpa de um barco, né? Que tem uma hélice, a hélice tem que rodar para o barco andar, se deslocar, né? Esse flagelo bacteriano, ele é como um motor de polpa. É como se fosse uma hélice também que tem que rodar para a bactéria se locomover. E esse sistema do flagelo bacteriano, ele é irredutivelmente complexo. Já tentaram falsear ele, já tentaram testar outras formas desse sistema ser reduzido, ou seja, retirado algumas peças para ver se ele continuava ainda funcionando bem ou não. Já tentaram de tudo, mas não conseguiram falsear esse argumento popularizado por Michael Berry da complexidade redutível do flagelo bacteriano. Ele continua forte, firme aí, resistiu a todos os testes e até hoje ninguém conseguiu falar assim, o design inteligente foi desmascarado, porque o flagelo bacteriano ele não é um sistema irredutivelmente complexo. Não conseguiram fazer isso. Vamos lá, exemplo de flagelo bacteriano. O flagelo então, é uma máquina molecular que apresenta algo como um chicote que se prolonga para fora da bactéria, usado como uma hélice. Ali eu trouxe uma imagem ali de um motor, de um barco, para vocês entenderem que esse flagelo ele funciona como uma hélice de um barco. E o mais notável é que nenhum produto, uma obra de engenharia humana consegue alcançar a potência de um flagelo bacteriano. Um motor de polpa não roda tantas vezes por minuto quanto roda um flagelo bacteriano. O flagelo bacteriano ele atinge até 100.000 rotações por minuto. É de 1.000 a 100.000 rotações por minuto e pode mudar de sentido de uma hora para outra. Ele pode dar ré aí para frente, de uma hora para outra, parando toda aquelas milhares de rotações por minuto. Esse motor molecular possui peças de bucha, juntas de vibração, possui estator, possui rotor, possui um eixo motor. Bom, se formos ler isso aqui, a gente vai falar, nossa, você está falando de um sistema criado aí pelo ser humano? Um motor de barco? Não. Parece, né? Mas não é. Mas são peças que funcionam exatamente a de um motor, de qualquer veículo. Então aqui a gente pode ver que todo esse sistema ele teve de ser projetado por uma mente inteligente. A gente vê aqui padrões reconhecíveis nesse objeto, que através da nossa experiência repetida e uniforme conseguimos associar. Falar assim, isso aqui é um rotor, porque eu conheço o rotor. Eu vejo hoje o rotor. Então isso aqui é um rotor. Como esse rotor pode ter sido criado através de mutações, de filtrações dessas mutações por seleção natural, gradativamente ao longo de milhares de anos, com uma aparência de design, né, com um propósito tão importante que é o de locomover essa bactéria. Como foi construído ao acaso isso aqui? Impossível. Não há uma resposta até hoje para isso. É uma resposta dentro da academia científica de acordo com o paradigma, né, que conhecemos. Mas se formos inserir aí na discussão o design inteligente, conseguimos responder apropriadamente essa questão. Tudo isso aqui indica um projetista inteligente, né? E outro, mais formidável ainda, outra capacidade é que esse motor de polpa, composto de várias peças, ele repara a si mesmo. Ou seja, ele é seu próprio mecânico. Então isso é fantástico. A gente não vê nenhum sistema tão complexo e específico. Isso é construído pelo ser humano com essas mesmas capacidades. Mas como determinar se o flagelo bacteriano é irredutivelmente complexo? Bom, têm sido propostos outros métodos também para se identificar design e para se dizer se esse design, se esse objeto é irredutivelmente complexo. Tanto o flagelo quanto outros sistemas bioquímicos podem ser testados. Hoje temos aí a engenharia reversa, é um dos mecanismos utilizados para se responder essa questão. São feitos por meio de experimentos de mecânica básica, né, para analisar design comum. E também tem um outro método chamado de silenciamento genético. Vai silenciar um gene, vai lá e vai bloquear aquele gene para ver se, bloqueando aquele gene, todo aquele sistema ainda vai continuar funcionando bem. Para ver se aquele gene vai influenciar ou não, se ele é necessário ou não naquele sistema. Então, através de engenharia reversa ou silenciamento genético, a gente pode determinar se um sistema ele é irredutivelmente complexo ou não.
Vocês podem encontrar esses experimentos aqui através do pesquisador Scott Minich. Ele publicou vários trabalhos científicos utilizando esses mecanismos. Aqui eu trouxe para você, esse GIF é fantástico, né? A gente vê aqui o que nessa imagem? A gente vê um motor, a gente vê uma máquina nanomolecular tão minúscula, mas uma máquina. A gente vê um robozinho andando em cima de uma via, de uma autoestrada. Aqui ele está andando sobre microtúbulos que existem dentro das células. Esses microtúbulos é como se fossem autoestradas, né, pistas, rodovias, e em cima dele vai andando esses robozinhos. Esse robozinho aqui em particular se chama cinesina. A cinesina ela é responsável por carregar organelas de um lado para o outro da célula ou vesículas contendo neurotransmissores. Da felicidade, por exemplo, né? Então ele carrega e acopla lá ao objeto para transportar ele. Será que isso aqui foi criado ao acaso? Será que essas máquinas dentro das células que existem aí dentro de você e de mim foram criados ao acaso? Isso aqui foi fruto de uma explosão, de uma evolução gradual ao longo de bilhões de anos? Ou tudo isso aqui foi criado propositalmente para agir e manter a nossa vida tal como ela é hoje? É uma pergunta que você tem que refletir. Eu reflito muito sobre isso e eu chego à conclusão que a melhor inferência para a existência dessa maquinaria, dessa fábrica nanomolecular que existe dentro das células, porque é uma fábrica, se constrói coisas, se repara coisas lá dentro, são transportadas coisas, então tudo é feito dentro dessa fábrica, dessa cidade que existe lá dentro das células. Isso aqui tem tudo um propósito. Cada objeto, cada máquina, ela tem um propósito específico, ela tem uma função específica de existir. Então a cinesina, para mim, é um dos melhores exemplos aí de maquinaria nanomolecular com propósito formado aí por uma mente inteligente. Só que, além do silenciamento genético e da engenharia reversa, existem outros métodos de se detectar design ou saber se aquilo lá é um sistema irredutivamente complexo ou não. Muitas áreas hoje da ciência, eles utilizam as mesmas metodologias do design inteligente. Vamos lá ver. Ciência forense. Para fazer uma investigação criminal, o cientista vai lá, analisa os sinais, as características deixadas naquele ambiente para se determinar se aquele corpo, aquele sangue, ele provém de uma mente inteligente ou não, que pode ter assassinado uma pessoa ou não, se aquela morte se deu, por exemplo, de forma natural ou se foi intencional, provocada aquela morte, né? Então as mesmas ciências que utilizam os mesmos métodos, né? Aqui a gente vê que a criptografia, que é outra ciência, utiliza também métodos de se identificar design, assim como o design inteligente utiliza. A arqueologia também utiliza para identificar design naquele objeto encontrado, escavado. Inteligência artificial também utiliza, e a NASA também utiliza métodos de design inteligente para agir. O programa 7, né, que vai buscar inteligência extraterrestre no universo, eles utilizam métodos precisos e rigorosos, protocolos, para se identificar se aqueles sinais ouvidos eles provêm de algo ao acaso ou se provém de uma mente inteligente. Então, não pensem que o design inteligente, esses métodos utilizados pelos teóricos do design inteligente, eles não servem, não funcionam, porque a gente vê que os mesmos métodos são utilizados em ciências que conhecemos hoje e que damos credibilidade a elas. Então, por que não dar credibilidade às pesquisas feitas por teóricos do design inteligente utilizando os mesmos métodos? Sistemas bioquímicos, eles foram formados por mecanismos evolutivos e racionais. Bom, aqui a gente vê um dos maiores cientistas do mundo também falando sobre isso. Franklin Harold, um dos principais microbiologistas, diz o seguinte: não existe atualmente qualquer relato darwiniano detalhado da evolução de qualquer sistema bioquímico ou celular, apenas uma série de especulações fantasiosas. A gente falou isso aqui no começo, né?
Olha aqui, um dos grandes cientistas do mundo afirmando que na literatura científica não há nenhum detalhamento de como se deu a origem de determinado sistema bioquímico. Não existe. Eles ainda conseguiram achar a resposta. Então, se não conseguiram achar a resposta, se não há uma conclusão definitiva, então são especulações fantasiosas que vemos nos livros didáticos lá sendo ensinados para os nossos filhos nas escolas. É pura conjectura, é fantasia. Né? Se ainda na literatura científica não houve um detalhamento, então não foi encontrada a resposta. Mas muita gente também afirma assim, design inteligente não tem linha de pesquisa montada, não tem pesquisa sendo feitas, né? Eles só vão reinterpretar os dados, só vão contra os dados da evolução, vão contestar a evolução, mas eles não produzem, não publicam nada. Será? Olha aqui, eu trouxe alguns exemplos de linhas de pesquisa atuais por teóricos do design inteligente. Dentro da astrobiologia, o Dr. Guilherme Gonçalves, ele tem recolhido dados que se relacionam direto ou indiretamente aos argumentos do design. Ele utiliza ele tenta descobrir e estudar planetas fora do nosso sistema solar. E todos esses dados que ele tem recolhido, ele tem publicado em revistas científicas. Ele, inclusive, foi capa da revista Scientific American. E ele é declaradamente, publicamente, teórico do design inteligente. Lá, Jonathan Wells, um dos grandes biólogos moleculares da atualidade também, adepto do design inteligente, ele desenvolveu uma hipótese que pode levar, se comprovado, a grandes avanços na prevenção do câncer. Ele estuda os centríolos. Eu trouxe uma imagem ali abaixo da foto dele de como é o formato tridimensional desses centríolos, né? Microtúbulos. Então ele estuda esses centríolos. Se comprovado essa proposta dele, então esses centríolos, dentro deles funcionaria como uma turbina. Então, essa turbina já existiria muito antes dos engenheiros humanos ter construído a primeira turbina. Então a gente vê no nosso corpo humano, lá dentro da célula, a nível molecular, peças e padrões de engenharia altamente tecnológica, que somente hoje os humanos estão conseguindo construir, mas que já existe lá dentro há muito tempo, né? Essa hipótese dele até foi publicada numa grande revista, a Revista de Biologia, em 2004. A revista secular, revisada por pares. Outro biólogo importante do design inteligente é Douglas Axe. Ele pesquisa máquinas de proteínas e ele descobriu uma maneira de testar a que ponto essas proteínas são sensíveis ou não a mudanças. Porque a gente sabe que proteínas elas são dobradas de forma tridimensional. Será que uma mudança nesse dobramento dessa proteína levaria ela a perder as funções ou não? É isso que ele pesquisa. Ele forneceu evidências de que uma mente inteligente escreveu o complexo código de software que dá origem a esse dobramento dessas proteínas. Ele publicou suas descobertas em grandes periódicos científicos, como The Journal of Molecular Biology e na PLOS ONE. E por que a TDI e não o darwinismo? Por que eu deveria então aceitar a TDI e deixar o darwinismo, o neodarwinismo de lado? William Dembski e Jonathan Witt, ele dá essa resposta para a gente. Eles dizem o seguinte: os cientistas abertos à possibilidade de design no mundo natural não são cegados por pressupostos materialistas. Isso significa que eles podem considerar ideias de investigação que jamais ocorreriam aos naturalistas metodológicos. Então, um exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o do DNA lixo. Por muitos anos, certas partes do nosso genoma, certas regiões do DNA foram consideradas lixo genético, né? Vestígios evolutivos dos nossos antepassados. Mas hoje, através dos novos dados da ciência, a gente vê que não, que isso foi uma resposta dada por pesquisadores cegados pelo naturalismo metodológico. Então eles não conseguiram chegar a uma resposta razoável, aqui entra o raciocínio lógico. Por quê? Porque eles estavam cegados pela cosmovisão que eles possuem. Então aqui a gente vê que teóricos do design inteligente, eles não têm esse problema. Por quê? Porque eles estão abertos a outra possibilidade. E a questão do DNA lixo,
já era refutado pelos teóricos do design inteligente há muitas décadas. Há muitas décadas a previsão dos adeptos do TDIsmo é que não existe DNA lixo, não existe nada que não seja funcional dentro do nosso organismo. Se está ali é porque tem uma função específica. Mas por que devemos então ter cautela ao divulgar a TDI? Hoje, uma das precauções aí da diretoria da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, como também do Discovery Institute, lá em Denver, nos Estados Unidos, é de que todo mundo que for começar a divulgar a TDI, seja em escola, em eventos públicos ou privados, eles devem ter uma cautela, devem esperar. Esperar o quê? Eles dizem que darwinistas em posição de poder têm empreendido grandes esforços para impedir conversas abertas sobre DI. A gente vê isso. Nós que estamos na academia, a gente vê que se a gente for tentar atribuir design inteligente a determinado fenômeno estudado, a gente vai ser chamado de ignorante, de fundamentalista, de pseudocientista. Por quê? Porque estamos abertos a uma outra possibilidade que eles não estão. Porque quando se vai contra um paradigma estabelecido, enraizado, é muito difícil de ser mudado, porque mudança ele causa desconforto. Então, se você vai contra esse paradigma, você está indo contra a fé de muita gente, porque ele já toda a estrutura, a visão de mundo foi estabelecida em cima disso. Então, como ir contra isso de forma aberta, né? Hoje dentro das academias? Bom, os teóricos de design dizem para você não se posicionar. Ainda não é a hora. É isso que eles dizem. Aqui nesse documentário Expelled, no Intelligence Load, é muito interessante esse documentário. Aqui o Ben Stein ele faz uma entrevista com diversos pesquisadores e ele junta diversos depoimentos ali de cientistas que foram demitidos de suas posições exatamente por ir contra o neodarwinismo. Pessoas que foram retiradas de seu cargo, que foram ameaçadas, que foram confrontadas somente por defender o design inteligente. Então é isso que os teóricos do design inteligente não querem que aconteça com você, comigo. Por isso que eles pedem calma hoje, cautela ao divulgar o design inteligente. Aqui é um artigo que eu postei chamado Pesquisas Censuradas, Inteligência Não é Permitida, onde eu reuni diversas evidências ao longo da história que comprovam isso que o William Dembski e Jonathan Rich disse, né? Que há sim um confronto e que quem vai contra o darwinismo, ele é despedido, ele é confrontado, ele é xingado, ele é humilhado. Olha aqui, esse é um exemplo clássico, né, de como os proponentes do design inteligente eles têm sido atacados durante muito tempo. Essa Liz Craig, que ela é diretora da Organização Cidadãos do Kansas pela Ciência, ela disse o seguinte num jornal em 2005: minha estratégia nesse momento é a mesma de 1999, contatar a mídia nacional e local, informar sobre o que está acontecendo e apresentá-los. Apresentar quem? Os proponentes do design inteligente na pior luz possível, como oportunistas, como ativistas, evangélicos, ignorantões, contraventores e etc. Pode não haver nenhuma outra maneira de impedir outro desastre da ciência, mas podemos fazê-los parecerem burros. Essa é a estratégia utilizada por eles para calar hoje os proponentes do design inteligente, para não permitir que o assunto do design inteligente entre dentro das academias. Será que você, a partir da luz de todos esses dados que eu reuni e trouxe essa noite, está convencido que o design inteligente é a melhor inferência para a origem da vida e do universo? Se sim, aqui segue algumas outras recomendações dadas também pelos proponentes do design inteligente. Contribua primeiro para a sua área. Faça seu mestrado, faça seu doutorado, monte uma linha de pesquisa, espere até obter uma posição estável, passe num concurso, seja concursado, espere mais um pouco, até que você tenha estabilidade, né, no seu emprego. Esteja preparado e guarde os seus recursos. Essas são as orientações dadas por William Dembski, um dos maiores defensores do design inteligente, né? Quando for a hora certa, fale claro e corajosamente contra o dogma do ateísmo metodológico. Para que tudo isso? Para que você nem eu cometamos o suicídio intelectual pela causa do design, agindo antes da hora. Se você gostou dessa palestra,
compartilhe com seus amigos, né? Curta, informe os seus amigos, mostre essa verdade que tem sido proibida hoje dentro das academias, que tem sido impedido de ser publicado em periódicos científicos de alto impacto. Se vocês querem saber um pouco mais sobre a teoria do design inteligente, eu deixo aqui o meu livro, Teoria do Design Inteligente, Evidências Científicas no Campo das Ciências Biológicas e da Saúde. Ali vocês vão encontrar vários outros assuntos abordados e publicados também por proponentes do design inteligente. Agradeço também em nome da Sociedade Brasileira do Design Inteligente pela oportunidade de publicar meu livro lá também, pelo apoio do nosso amigo Dr. Marcos Eberlin, e espero que você leia o livro e aprenda um pouco mais, né, para que tenhamos maiores e mais importantes argumentos para confrontar quando for a hora. Obrigado. Nós é que agradecemos ao Everton por esse maravilhoso ensinamento que nos trouxe hoje, né, que nós aprendemos muito com isso. E em reconhecimento a isso, no Numar SCB, ele confere certificado e já contamos desde já com a tua participação em outros diálogos sobre as origens. Obrigado, Renato. Muito bem, gostaríamos de reforçar que os internautas eles podem encontrar o Numar SCB através dos seguintes meios de comunicação. Através da nossa página no Facebook, o nosso canal no YouTube, através do nosso e-mail numarscb@gmail.com e também do nosso site. Entre lá, confira, lá estão as palestras também da temporada passada do Diálogo sobre as Origens. Entre, assista e compartilhe também com seus amigos. Convidamos a todos para que na próxima quinta-feira nos acompanhem em mais uma palestra da oficina Diálogo sobre as Origens, sempre às 20 horas, às quintas-feiras. O Numar SCB agradece o apoio da Sociedade Criacionista Brasileira, da Associação Norte Paranaense da IASD, ANP, e também da comunidade Nova Morada. Um grande abraço a você e até a próxima quinta.